O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve ser sempre o motivo do nosso estar aqui para escutar essa palavra, para refletir sobre ela, para nos alimentar dessa palavra e ao mesmo tempo essa palavra que deve preparar o nosso coração, fazer arder o nosso coração de desejo de receber o Senhor na Eucaristia. Portanto, é importante nós ouvirmos atentamente essa palavra, para que ela aqueça sempre o nosso coração. E ao falar da importância das Sagradas Escrituras, o documento Dei Verbo do Concílio Vaticano II pede que o alimento da palavra ilumine o espírito, robusteça as vontades e inflame os corações dos homens no amor de Deus. Ilumine o espírito, robusteça as vontades, inflame os corações do amor de Deus. A palavra de Deus deve fazer esse trabalho em nós. Hoje nós celebramos no calendário litúrgico a Epifania do Senhor. Mas aqui no Brasil é transferido para o próximo domingo. Todavia, no calendário litúrgico, dia 6 de janeiro, neste dia, nós celebramos a Epifania. São 3 as manifestações de Jesus. Epifania significa manifestação. Quando ele foi adorado pelos magos e reconhecido como o Filho de Deus, quando ele, no batismo feito por João, o Espírito Santo desce sobre ele e o Pai dá testemunho dizendo: este é o meu Filho bem-amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer, como nós ouvimos neste Evangelho de hoje. E nas bodas de Caná, quando ele faz o primeiro milagre e os discípulos acreditam nele. O Evangelho de hoje, como nós ouvimos, fala do batismo de Jesus. E João Batista diz que depois dele virá alguém mais forte do que ele nem é digno de abaixar-se para desamarrar as suas sandálias. Diz João: eu
batizo com a água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. O evangelho que nós ouvimos hoje é narrado por Marcos. E Marcos narra esse momento em que Jesus é batizado. Marcos, de modo muito sintético, narra esse momento. Neste episódio temos, então, uma manifestação trinitária. Jesus que entra na água, o Espírito Santo que desce sobre Jesus e o Pai que o declara como seu Filho bem-amado, no qual ele coloca todo o seu bem-querer. Aqui nós somos chamados a crer que aquele menino, aquela criança que nasceu em Belém, é a presença de Deus entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Este é meu filho bem-amado, atesta ao Pai, dá testemunho dele. Portanto, nós temos que acreditar, pelo testemunho do próprio Pai, que aquele menino que nasceu na manjedoura em Belém é o Filho de Deus, que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Onde está Jesus, lá está o Pai, lá está também o Espírito Santo. Que a Trindade Santa está sempre presente onde está Jesus. São inseparáveis as três pessoas. Portanto, onde está o Filho, está o Pai e está o Espírito Santo. E quando nós somos batizados, nós nos unimos a Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós somos enxertados em Jesus. Somos unidos a Ele. A humanidade de Jesus se une à nossa humanidade. Jesus toca a nossa humanidade. E nós, unidos a Jesus, nos tornamos templos da Trindade. Portanto, nós nos tornamos com Jesus uma só unidade. Estamos nele, ele está em nós. Somos inseparáveis, nós e Jesus, justamente pelo dom do batismo que nós recebemos. E quando nós comungamos o corpo do Senhor, ele se torna presente de maneira ainda mais real, de maneira mais concreta em nós. E nós nos tornamos de fato templos de Deus, presença de Deus em nossa vida. O Papa João Paulo II, falando sobre o batismo, ele diz o seguinte: ao sair das águas da fonte sagrada, cada cristão torna a escutar a voz que um dia se ouviu perto do Rio Jordão: tu és o meu filho. Nós somos associados a Cristo e nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo. Nos tornamos filhos adotivos. Isso porque a igreja nos ensina que nós somos filhos no Filho. Jesus é o Filho de Deus por natureza, pela sua natureza divina. Nós somos filhos de Deus por adoção. Já que estamos unidos a Jesus, nós também nos tornamos filhos amados do Pai. Somos filhos no Filho. São Gregório de Nazianzeno diz: Cristo é iluminado, deixemo-nos penetrar por esta luz divina. Cristo é batizado, baixemos com Ele a água para subir depois com Ele. Aquele dia lá no
Rio Jordão, viu-se descer o Espírito Santo sobre Jesus Cristo, e a voz do Pai: Tu és meu filho, em ti está o meu bem-querer. E São Cirilo de Jerusalém nos faz refletir sobre o batismo também, dizendo: se tu tens piedade sincera, sobre ti descerá também o Espírito Santo, e ouvirás a voz do Pai que vem do alto. Este não era meu filho, mas agora, depois do batismo, foi feito filho meu. E a partir deste momento nós somos convidados a seguir o Cristo, que é caminho, verdade e vida. Nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo e devemos segui-lo. E ao mesmo tempo assumir a missão que Ele confia a cada um de nós, de sermos presença de Cristo no mundo, assumir a sua missão de colaborar para que o reino que Ele veio anunciar possa acontecer, possa se concretizar em nossa vida. Eis então a missão da igreja e a missão de cada um de nós. Nós estamos em Cristo, somos discípulos de Cristo. E vale ressaltar aquilo que a igreja vem falando, insistindo com todos os seus filhos, todos os seus membros: devemos ser discípulos missionários. Pelo batismo, sou convidado a assumir a missão de Jesus, de ser testemunha do seu amor no mundo de hoje. João Evangelista continua a sua catequese nesta primeira carta que nós estamos refletindo nestes dias. Ele nos chama a atenção sobre a necessidade de crer naquele que Deus enviou, aquele que veio para ser luz para todos nós. E acreditando em Jesus, enviado pelo Pai, que nós podemos ter a vida, e a vida eterna. Ele diz no final deste trecho de hoje: eu vos escrevo estas coisas, a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. A vida eterna, certamente é o desejo de todos nós. E como nós vamos possuir a vida eterna? É acreditando em Jesus como Filho de Deus. É justamente acreditando nele que nós recebemos o batismo, somos inseridos nele, vivemos por ele e com ele, por isso que se diz que nós subimos com ele. Nós, pelo batismo, nós passamos pela experiência, como diz o apóstolo Paulo, pela experiência, assim como Cristo desceu à sepultura, nós também descemos com Cristo, porque nós estamos inseridos nele. Ele morreu e também nós passamos pela experiência da morte, mas ele ressuscitou e também nós ressuscitaremos com ele. Ele morreu por nós e ressuscitou por nós. Portanto, se estamos em Cristo, nós morremos, mas ressuscitamos. Eis então a importância de crer em Cristo, viver unido a Ele, para que alcancemos a vida eterna. O batismo, portanto, é um grande dom, uma grande graça que nós recebemos. Aliás, é a graça maior que nós recebemos. Existe graça maior do que ser filho de Deus e poder viver com Ele para sempre? É o batismo que nos faz, que nos dá esta graça. Valorizemos, portanto, o nosso batismo e procuremos viver dignamente como filhos de Deus, praticando o bem, praticando a justiça, seguindo Jesus como nosso Senhor, Ele que é para nós caminho, verdade
e vida. Por ele nós chegaremos ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.